Segundou com contratação do Mengão, Pedrão. Vamos falar sobre isso. Tem informação boa sobre Vitão, tem informação sobre Neymar, tem várias outras notícias do Flamengo. Vamos repercutir os 2 jogos do Flamengo de ontem. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. De verdade. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tudo então, hein? Comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tô aqui ainda diretamente do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Entretanto, vou embora hoje. Meu voo parte aí às 6 horas da tarde, de volta para o Rio de Janeiro. Aliás, com uma escalinha em Brasília, depois para a cidade do Rio de Janeiro, beleza? O time do Flamengo já embarcou de volta pro Rio, tá ali por volta das 1h30 da manhã, horário de Brasília, e tem previsão de chegada pela manhã em solo carioca, né, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O Galeão, os jogadores darão continuidade à preparação no CT Ninho do Urubu, visando a estreia oficial do time principal do Flamengo no próximo sábado, dia 25, contra a equipe do Volta Redonda, beleza? Vamos avançando aí, tem muita coisa pra gente conversar. Aliás, né, teve apenas o pós-jogo ontem, eu deixei passar, infelizmente, essa notícia. O Léo Batista nos deixou no dia de ontem. O Flamengo, inclusive, soltou uma nota falando aí sobre o Léo Batista. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Léo Batista, um ícone do jornalismo esportivo brasileiro com uma dedicação ímpar ao esporte. Léo marcou gerações com sua voz, carisma e paixão pelo futebol, contribuindo imensamente para a história do esporte nacional. Nesse momento de dor, prestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos e colegas de profissão. Seu legado continuará vivo, inspirando todos que amam o esporte e a comunicação. Obrigado, Léo Batista, por tudo que fez pelo esporte brasileiro. Descanse em paz. Será respeitado o minuto de silêncio. Aliás, já foi respeitado um minuto de silêncio na partida contra o São Paulo, que aconteceu ontem, que terminou em 0-0. Retorno próximo. De quem, Pedrão? De Everton Cebolinha. Tá aí. Em reta final de recuperação, Everton Cebolinha deve voltar a treinar normalmente com o grupo a partir já da próxima semana, viu? O camisa 11 está recuperado após grave problema que ele teve no tendão de Aquiles, ocorrido em agosto do ano passado, beleza? Então, já vai estar disponível, mas é lógico que não deve estar 100% para a decisão da Supercopa do Brasil diante da equipe do Botafogo no dia 2 de fevereiro, diretamente aí da cidade de Belém do Pará. Estaremos em Belém do Pará para fazer essa cobertura, beleza? O Flamengo jogou ontem contra a equipe do São Paulo às 5 horas da tarde, horário de Brasília, e para mim os melhores em campo ali do Flamengo, que ganharam mais destaque, foi o zagueiro Cleiton. Gostei da entrada dele, o pessoal tava dando marretada no menino que tava jogando o Campeonato Carioca, mas também fazendo dupla de zaga com o Pablo, jogando nesse time aí que é um catado. Eu já falei que várias vezes que é um catado. Treinado por um técnico que eu já começo a ficar desconfiado dele, apesar de não conhecer muito ele, é uma situação realmente difícil. Quando ele foi incorporado num time minimamente organizado, por mais que fossem os reservas ali, sem tanto entrosamento assim, ele foi bem no jogo. Tudo bem que é amistoso, é partida contra o São Paulo, é um evento teste, é para testar, por isso que no primeiro tempo joga um time, no segundo tempo joga outro time, isso tudo a gente entende. Mas, meu mal, o garoto fez um bom jogo. São Paulo é superior às equipes que o Flamengo tá apanhando aí no Campeonato Carioca, que aliás a gente vai repercutir, vai comentar sobre isso. Em entrevista coletiva, o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, valorizou os testes realizados e elogiou a contratação do atacante Juninho por parte do Flamengo, beleza? E aí, minha gente, ele falou: podemos fazer esse teste para nos guiar, ver onde temos que atacar nas deficiências e onde explorar as nossas fortalezas. Temos 2 semanas até a final. Temos semana que vem para usar como pré-temporada e chegar na final o melhor possível fisicamente, disse Felipe Luiz aí, comentando sobre a Supercopa
do Brasil, beleza? Ele falou também sobre a chegada do Juninho, atacante que foi contratado aí da equipe do Karabag, do Azerbaijão. Temos a chegada do Juninho, é o nosso atacante com as características que o modelo de jogo pede. Ele vai nos ajudar e elevar o nível do elenco. Ele tem muita ambição, elogiou o técnico do Mengão, o Filipe Luiz. Em paralelo a isso, o Filipe Luiz também falou sobre as contratações, tá? Na busca por reforços do Flamengo. E ele disse: a base tem jogadores que podem sim ajudar o nosso elenco. Mas óbvio que em um campeonato tão complicado e de alto nível como o Brasileiro e Libertadores, nós vamos ter que ir ao mercado atrás do nosso zagueiro para repor a perda de Davi Luiz e também Fabrício Bruno. Vindo um zagueiro, o elenco será altamente qualificado para brigar nas competições, afirmou Filipe Luiz, cobrando aí reforços, né? O próprio José Botto disse em entrevista na chegada ao Chase Stadium, né, estádio do Inter Miami, afirmou, olha, nós vamos precisar de contratação de jogador. Tem que vir jogador aí, né? Tem que vir um zagueiro, né? Ele especificou posição, tem que vir um zagueiro aí, que senão realmente a nossa situação vai ficar complicada. Não à toa, o Flamengo fez uma proposta pelo Vitão e temos novos detalhes, novas informações sobre o zagueiro. Vamos avançando. O Jandrei, goleiro da equipe do São Paulo, foi eleito o melhor dentro do campo, beleza? Recebeu um troféuzinho, uma plaquinha, aquela coisa toda. Acredito que pela defesa da cabeçada do Charlie, Alcaraz, né? O Wesley pela ponta, pelo lado direito ali, lógico, lateral direito, tá do lado esquerdo, pode tentar, mas tava lá, cruzou para a área, o Alcaraz cabeceou bem e o Jandrei fez uma boa defesa. Todo goleiro contra o Flamengo vira o Manuel Neuer, um negócio assim realmente impressionante. Gerson, atual capitão do Flamengo, falou na Zona Mista sobre a sua relação com os jovens talentos do clube que estão nesta pré-temporada com os profissionais. E ele disse: eu já fui um menino da idade deles. É sempre importante porque nos ajuda demais. No dia a dia a gente tenta orientar, eles aprendem conosco, a gente também aprende com eles. No futebol não tem muito essa de idade, na vida também. É um aprendendo com o outro e isso é importante. Estou feliz por eles. Vocês perceberam que tem alguns carecas ali. Trote bem feito, com sucesso, mas é isso. Voltar, continuar nossa pré-temporada para sábado que vem, fazendo um bom jogo, disse o Gerson, aí jogador do Mengão. Sábado que vem, dia 25, o Flamengo enfrenta a equipe do Volta Redonda, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Volta Redonda, né? Uma equipe perigosa, diretamente de Brasília. Estreia da equipe profissional. Volta Redonda, nesse momento, ocupa a 4ª colocação do Campeonato Carioca, está se classificando às semifinais. Os clubes grandes do Rio de Janeiro estão todos ruins no Campeonato Carioca. O negócio realmente impressionante, né? Mas o Flamengo é o pior deles, viu? É o que aparece aí nas últimas colocações do campeonato. Perdeu para a equipe do Nova Iguaçu, Zaga foi mal de novo, Pablo foi mal de novo. Ah, Pedrão, mas é o juiz, porra, deu impedimento que não existiu, não sei o que, não sei. Meu amigo, o negócio é o seguinte: não pode, repito, por mais que seja garoto de base, é um catadão, pelo menos empatar, o Flamengo tem que empatar, gente. Foi o que eu falei lá atrás. É lógico, é início ainda, garoto, mas a corda tá esticando. E depois para puxar essa corda vai ficar difícil, hein? Depois para os profissionais assumir, aí, sabe o que vai acontecer? Vai botar profissional, estoura jogador e ferrou. Não adiantou de nada. Mas por que também? Porque já tinha fechado a pré-temporada aqui nos Estados Unidos. Agora, esse time do Flamengo também que ficou no Rio de Janeiro não é nada confiável. Porque nas últimas temporadas, o Flamengo deixou aí um catado também, misturado de base, com um jogador que não contava mais, com o Thiaguinho que tá sempre aí, né? O Flamengo teve esse jogador e, cara, foi minimamente competitivo. Somou alguns pontos, empatou, venceu, deixou o time ali numa classificação pelo menos meio barro, meio tijolo. Nesse ano a classificação do Flamengo nem meio barro, meio tijolo tá horrorosa. O Flamengo tá quase na zona do rebaixamento.
Olha, eu acho que não dá para salvar ninguém. Eu não sei se é o técnico que é ruim pra Carilha, ou não sei se é o jogador também que não quer nada com a hora do Brasil. Ou se são os dois fatores ao mesmo tempo. Porque, olha, é a pior campanha do Flamengo de muito tempo. Com a derrota por 2-1 para o Nova Iguaçu, o Flamengo igualou a pior campanha da sua história no Campeonato Carioca. Em 2006, o rubro-negro conquistou apenas 1 ponto nas 3 primeiras rodadas, com 2 derrotas e um empate, ficando fora das semifinais. Na atual temporada, o Flamengo ocupa a 11ª colocação, o penúltimo lugar do campeonato. Uma campanha terrível, horrorosa que o Flamengo vem fazendo. O Flamengo só está na frente do Bangu, tem o mesmo número de pontos, 1. No entanto, vence ali no saldo de gol. O Flamengo tem um saldo de gol melhor do que o da equipe do Bangu. Para o Flamengo, né, o número mágico para se classificar para a próxima fase são 21 pontos. Não necessariamente tem que bater 21, mas é certo. O Flamengo bateu 21, vai passar. Ou seja, precisa de 20 em 24. Para garantir a classificação com 3 clássicos e outros jogos. Ainda tem os jogos mais difíceis. Tem o Fluminense, tem o Botafogo, tem o Vasco. Aliás, o Flamengo precisa de 20, o Fluminense 19 pontos para passar. O Botafogo, apesar de ter perdido 2 partidas, venceu 1. Então tem 3 pontos, tá na situação mais tranquila. Precisa de 6 vitórias em 8 jogos. E o Vasco é a mesma coisa, de 6 vitórias em 8 jogos. Então a situação dos 4 grandes do Rio tá complicada. Rapaz, se os 4 grandes ficassem de fora, virei Cebolinha agora, pô, sem R, ficassem de fora, eu ia gostar. Pedrão, mas como é que pode o Flamengo ficar de fora? Se só o Flamengo ficar, ou ficar com mais um, aí eu ia ficar puto. Mas se fica os 4 de fora, sabe por quê? Protesto. Protesto, você sabe por quê? Porque a temporada voltou no dia 8, os atletas voltaram dia 8 de janeiro e tem jogo dia 12. Se o Flamengo depois não é competitivo e estoura jogador, o culpado por isso é o Campeonato Carioca, que não reduz as suas datas. E eu sei do tamanho do Campeonato Carioca. Eu não vivi a era mágica do Campeonato Carioca ali nos anos 80, até 90 ali. O Campeonato Carioca valia até mesmo mais que a Libertadores da América. Não vivi essa época. Mas precisa viver, tem aí nos livros, tem aí nas imagens, aquela coisa toda. Mas não é mais assim. O Carioca, ele só vale quando você perde. Quando você ganha, se chegar no final do ano você não conquistar um título relevante, a torcida caga. A torcida caga a bosta pro Campeonato Carioca. Não estou dizendo que o Carioca é uma bosta. Estou falando na realidade da torcida que não liga. Não liga. Essa é a grande questão. Agora, é lógico, tem que se prestar esse papelão? Não. Não. Não tem que se prestar esse papelão. Agora, já estava fechado para vir para os Estados Unidos. Já tem um pessoal me digitando aí desesperado. Falando, Pedrão, tem que voltar aqui. Como é que vai fazer? Vai mandar pro jogo lá em São Luís do Flamengo contra a equipe do Nova Iguaçu? Será que é isso que estava no planejamento? Contra o Nova Iguaçu, não. Né? É isso que estava no planejamento do Flamengo? Não era isso que estava no planejamento do Flamengo. Os caras estão enfrentando a viagem de 10 horas e meia de voo agora. Contra o Bangu. Aliás. O Bangu é o pior time, gente. O Bangu é lanterna. O Bangu só não é pior que... O Flamengo só não é pior que o Bangu. Então, assim, o Flamengo tem que ganhar esse negócio, cara. E não dá pra mandar os caras, vai pro Rio, treina, vai lá pra São Luís e depois volta. Gente, não vai fazer. Esses caras têm que ganhar. E outra coisa, ó, parabéns pra empresa que tá vendendo ingresso aí. Comprou os mandos do Flamengo, dos outros times aí, e tá vendendo ingresso aí no Nordeste. Porque o trabalho de vocês tá uma verdadeira bosta. É isso que é a grande realidade. 4 mil no jogo, 3 mil no outro, 4 mil, 3 mil. Só nesse jogo do Flamengo, em outro país, nos Estados Unidos, deu 16.500 pessoas.
Ah, mas aí era o principal, que é o sub-20. Pô, mas já não sabe o que é o sub-20? Por que não bota o ingresso mais barato? Sabendo que é um atrativo a menos que o torcedor, porque não é nem o sub-20, é um catado de sub-20 com jogador que o Flamengo não quer mais. Né? Aliás, estão em fileira ali, né? O Botafogo é o 8º, o Vasco é o 9º, o Fluminense é o 10º, o Flamengo é o 11º. Só o Bangu é o único intruso ali, pior que todos esses do campeonato. Então não é só o Flamengo. Por que não é só o Flamengo? Porque o calendário é ruim, cara. É uma bosta isso, cara. É horroroso. A diferença é que no ano passado também, por mais que o time que foi competitivo, jogou o time principal na primeira rodada, os caras já garantiram 3 pontos de cara. Essa foi a grande mudança que nós tivemos na temporada passada, que nem deu para ter agora, porque já tinha que vir para os Estados Unidos, por força contratual. Pessoal, a pré-venda do manto sagrado do Mengão começa a partir de amanhã, no dia 20, e nas lojas oficiais do Flamengo a pré-venda começa no próximo dia 30. Tá linda a camisa do Flamengo, vocês viram, tá linda, tá maravilhosa. O novo manto do Flamengo, o técnico Felipe Luiz e o diretor José Boto estão tratando com muito carinho a transição do zagueiro João Vitor, que está na pré-temporada nos Estados Unidos. Além dele, o zagueiro Iago, o qual disputará o Sul-Americano Sub-20, também é visto com muito potencial. E gostei do Pablo Lúcio, volante, hein? Bom de bola o menino, hein? Quando for lapidado vai ficar melhor ainda. Vamos lá, vamos avançando nas torcidas do Flamengo. Não vai ser dessa vez. Santos e Neymar entram em acordo e o atacante tentará rescindir o contrato com a equipe do Al Hilal, da Arábia Saudita. O camisa 10 da seleção brasileira irá assinar um vínculo de 6 meses com o clube santista. Neymar já flertou várias vezes com o Flamengo. Em diversos momentos, o atacante deixou claro que deseja jogar no Flamengo em algum momento e já vestiu o manto sagrado em algumas oportunidades. Entretanto, ele deve retornar mesmo à Baixada Santista, às suas raízes. Informação do Diário do Peixe, minha galera. Olha, o cara é o que o cara prefere. Gente, Neymar não precisa de dinheiro, vamos falar a verdade. Ele vai voltar pra lá porque, assim, tá horrível lá na Arábia Saudita. Tava ruim no PSG. Ele quase não jogou. O Mister já tá puto com ele lá. Vai voltar pra casa. Daqui a pouco ele compra o Santos também. Vira o presidente e o jogador do Santos, se escala, vira o treinador, vira tudo. Eu queria ir no Flamengo. Mas por qual valor também? O Boto vai querer? Que é estrela. O BAP vai querer? Ah, mas o cara é bom, tá? É bom, mas não joga. Gente, todo mundo sabe, é sabido todo mundo, que o Flamengo fez uma proposta de 10 milhões de euros, 62 milhões e 400 mil reais, pelo zagueiro Vitão, do Internacional. O Inter recusou a proposta. Uma piada isso aqui que eu vou falar. Porque eles falam que só aceitariam vender pelos 10 milhões de euros se o Flamengo perdoasse a dívida de 4 milhões de euros pelo Thiago Maia. Como pode isso? Os caras jogam, o cara joga no Inter, o cara se destaca lá, o cara ganha troféu até de fair play, que aí é uma questão pessoal dele. Parabéns ao Thiago Maia por conta das chuvas que teve no Rio Grande do Sul. O cara ajuda o Internacional a somar pontos, ajuda e não paga um tostão e ainda quer, ah não, eu quero só 10 não, eu quero os 10 e quero perdão da dívida. O Flamengo não aceitou. O Flamengo não gostou. Entretanto, existe uma fagulha de esperança porque o Vitão quer ir para o Flamengo, que ele mira a seleção brasileira. Ele desculpa torcedor do Inter, mas ele sabe que ele se destacando no Flamengo ele vai mais rápido ser chamado. Até porque o Dorival adora pegar jogador do Flamengo. E ele forçando uma saída é o caminho. Tá? Vamos aguardando aí, porque tem disso que isso pode acontecer. Então tem reviravolta aí, se consolidando pelo Vitão. Vitão que trabalhou com o Boto no Shakhtar. O Boto que tira ele do Palmeiras para o Shakhtar. O Danilo, que é um dos alvos também para a zaga do Flamengo, em um primeiro momento os valores pedidos foram considerados altos. No entanto, a negociação continua e o Flamengo tenta
realizar a contratação do jogador. Você que tá aí, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.